Olá, meus caros, beleza? Meu nome é o professor Fábio Betil, falando aqui do Espaço Maker. Hoje a gente vai conversar sobre estruturas lineares, tá? É um avanço do uso das struct. Dessa vez a gente usa estruturas e alocação dinâmica de memória com ponteiro, o que vocês já devem ter visto no passado, mas a gente faz um vínculo entre elas, tá? É isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de entrar na parte mais pesada de ponteiro, vamos um pouquinho de teoria ali bem no começo, coisa leve, light, só para a gente começar a conversar. Primeiro, listas. Existem dois tipos básicos de listas. É a lista sequencial e a lista encadeada. Ambos os tipos são basicamente uma sequência de dados gravadas no qual eu posso ter acesso depois. É uma lista telefônica, uma agenda, um cadastro, um próprio banco de dados funciona com esse critério, tá? Eu tenho vários dados, várias informações guardadas. A diferença de uma lista sequencial para uma encadeada basicamente é o seguinte: a sequencial, os dados ficam dispostos um ao lado do outro na sequência, contíguos, ou seja, terminou um dado, tem o outro logo atrás, não há espaço, eles são encostados um no outro, na memória RAM fica um endereço lá do outro. Isso tem uma desvantagem, tem uma vantagem, uma desvantagem. A vantagem é que eu sei onde os dados estão, então basta eu achar o primeiro elemento e eu sei que um está do lado do outro. Se for um vetor de char, por exemplo, um vetor é uma lista sequencial. Qualquer tipo de vetor, vetor de struct, vetor de char, vetor de inteiro, vetor de qualquer coisa. Eu sei que num vetor de char, por exemplo, o segundo caractere está logo do lado do primeiro. Então eu consigo avançar isso via índice, ou consigo avançar isso via o endereçamento de memória, com ponteiro ou sem ponteiro, com índice ou com ponteiro. Eu consigo avançar, eu sei onde estão os dados. Já na lista encadeada é um pouquinho diferente, eu não sei onde estão os dados. Então vamos ver alguns detalhes mais a fundo. Lista sequencial, os vetores. É uma representação por contiguidade, ou seja, contíguo quer dizer um dado ao lado do outro, tá? Não há espaço. Uma lista sequencial aproveita a sequencialidade da memória. Significa que na memória RAM, um endereço está do lado do outro, um está embaixo do outro. Um vetor funciona igual, um endereço, um dado está do lado do outro. Eu sempre sei onde ele está. Aqui dando o exemplo de uma lista L qualquer, tá? Com N DOS. Então aqui eu tenho do 1 até o M, no qual está explicando qual é o tamanho do meu vetor. Começa no índice 1 e termina no índice N. Lembrando que em C, na verdade isso aqui é uma representação genérica, matemática. Em C a gente começa do zero. Então vai do zero até o M-1, que é o final do meu vetor. Isso é um vetor e é uma lista sequencial. Então um dado está na sequência do outro, tá? Você já conhece. Operações que eu consigo fazer com uma lista sequencial. Acesso a um determinado elemento, tá? Inserção de um novo elemento, então eu posso acessar qualquer elemento que eu quero e posso inserir um novo elemento, desde que ele tenha dentro da capacidade máxima. Lembrando que se eu criei um vetor com 1000 posições, ele vai ter no máximo 1000 posições. O que eu vou fazendo é preenchendo as posições vazias com dado, até o máximo. Chegou no máximo, é meu limite, eu não faço mais nada. Remoção de um elemento. Quando eu falo remoção de um elemento, na verdade eu não tiro aquele elemento, eu só marco ele como vazio. Quem usa isso, por exemplo, o sistema de arquivo FAT32 e FAT64, 12 também, mais antigo, eles são listas sequenciais, são vetores, no qual ele diz aonde está cada segmento do arquivo, dos clusters que estão dentro do teu HD. Então ele faz isso, quando você apaga um arquivo, ele não apaga o arquivo no disco, ele marca no vetorzinho que aquela área do disco está livre, mas ele não tira aquela área de lá, ela continua lá, tá? Concatenação de duas ou mais listas. Eu posso pegar duas listas, dois vetores e concatenar, juntar, desde que caiba, né? Então, dois vetores de 10 posições vai gerar um vetor maior de 20 posições. Separar em duas também. Posso separar meu vetor em duas. Vou colocar os números ímpares num vetor e os números pares em outro vetor. Posso separar. Ordenar e contagem de elementos. São as operações básicas que eu faço numa lista sequencial. Posso usar isso para cadastrar clientes, por exemplo? Posso, mas tendo o problema, lembrando que a alocação de lista sequencial ela é fixa. Declarou com 1000 posições, vai acabar com 1000 posições, só vai caber 1000 posições. 1001 não cabe, não dá. Lista encadeada já muda. As listas encadeadas permitem a utilização de estruturas chamadas flexíveis. Elas podem colocar quantidades de elementos aonde eu quiser e elas ficam em locais dispostos pela memória RAM. Então é composta por parte de armazenamento de dados. Cada nó, cada elemento, ela tem uma parte com os dados e uma parte com uma informação extra que vai dizer aonde está o segundo nó. O segundo nó, por sua vez, tem os dados e uma informação extra que diz onde está o terceiro nó,
que pode estar em qualquer área da memória. Diferente da outra sequencial, os dados não precisam estar na sequência, eles podem estar em qualquer endereçamento. O campo de ligação dos nós contém o endereço da memória do próximo nó. A passagem de um nó para o outro da estrutura encadeada é realizada através de endereçamentos ponteiros. Tá? Os nós podem estar em qualquer lugar da memória. Quem define isso é o sistema operacional, com base na quantidade de memória livre que você tem. A estrutura encadeada pode ser implementada de diferentes modos, no entanto, a implementação mais comum e a mais flexível é usando ponteiros. Tá? A lista encadeada permite fácil inserção e remoção. A grande vantagem dessa lista é o seguinte: se eu for inserir um nó novo, eu insiro esse nó na memória e reorganizo só os ponteiros. Então eu só mexo nos ponteiros, eu consigo inserir elementos e remover elementos da lista só mexendo com a manipulação de ponteiro. Uma desvantagem da lista encadeada é o acesso sequencial. Então assim, mantém-se a mesma sequencialidade que tem na lista sequencial normal. Porque o que acontece? Suponha que eu tenha uma agenda telefônica. Cada nome de pessoa está apontando para um novo nome na lista. Então eu tenho um nó que aponta para outro, que aponta para outro, cada um tem um nome e um cadastro. Suponha que eu esteja procurando o usuário que começa com o nome W. Eu vou ter que percorrer toda a lista para buscar o W que está lá no final. Tá? Existe como melhorar isso, são listas duplamente encadeadas, tem formas de trabalhar com isso. Nesse momento a gente não vai abordar isso, só para vocês saberem que existe esse problema, isso pode acontecer. A lista encadeada é vantajosa quando há elementos que apresentam prioridade de acesso. A gente também não vai mexer com prioridade aqui, mas se eu tenho prioridades no acesso, elementos que são acessados com maior prioridade, eu posso gerenciar isso colocando ele sempre para o início da lista. Isso facilita bastante o trabalho. Voltando lá. Aqui tem a cara da estrutura, né? Como é que é o formato disso. Então, se um nó tem um vínculo somente para o seu sucessor, e a lista é chamada lista simplesmente encadeada. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um nó esse retângulo. Eu tenho uma informação, que pode ser uma struct, pode ser aqui como é um exemplo, é um inteiro qualquer. E tem uma área, que é um ponteiro para o próximo nó. Então, eu tenho os dados, um ponteiro para o próximo nó. Os dados, um ponteiro para o próximo nó. Os dados e um ponteiro para null, que acaba a lista ali, não tem um próximo nó. Tá? Existe também, os nós são formados por dois registros. Tá? A informação e o ponteiro para próximo. Informação, ponteiro. Claro que essa informação, como eu falei, pode ser várias informações. Existe a lista duplamente encadeada, que eu tenho um ponteiro apontando para o próximo e um apontando para o anterior. Tá? Também existe, também funciona, mas a gente não vai abordar agora, nesse momento, isso. Vamos ver a cara dela em C. Então, ó, a estrutura, eu criei uma estrutura chamada node, tá aqui, coloquei um inteiro para ficar fácil, inteiro info, e criei um ponteiro. Esse ponteiro vai apontar para a próxima struct nó. Então, por isso que está aqui, ó, ponteiro. Qual é o formato dele? Ele aponta para quê? Para uma struct node. Então, ele não está apontando para ele mesmo. Ele está apontando para uma próxima estrutura que tem o mesmo formato. Tá? Então, a aparência disso é essa daqui, ó. O node tem um campo de informação e um campo que é o ponteiro para próximo node. Então, aqui do lado, depois, a gente vai ter um próximo node que vai ter a mesma e cada um aponta um para o outro. Lembrando que quando você executa isso aqui no código, nada é criado na memória RAM. Isso aqui, ó, não é criado na memória RAM, é só o carimbo, é só uma estrutura básica, mas ela não está alocada na memória RAM. Eu criei a estrutura, o molde, tá? No futuro é que a gente vai criar isso na memória RAM, aqui não, tá? Vamos ver o futuro, então. Tá aqui a estrutura básica, aquela que eu acabei de mostrar, tá? E quando eu faço isso aqui, ó, struct nó, asterisco topo recebe null. Nesse momento, eu não crio a estrutura na memória. Eu crio apenas um endereço, uma área de memória, que cabe o ponteiro topo. Aqui dentro, no futuro, vai ter um ponteiro para uma struct que irá existir. Ela não existe ainda, não fiz ela. Outra coisa importante, diferente, se eu não colocar o asterisco aqui, ó, colocar só topo, aí sim, aí ele cria estrutura na memória. Existe a estrutura criada lá na RAM. Do jeito que eu coloquei, não. Do jeito que eu coloquei, ele tem só um endereço de memória, no qual naquele endereço vai apontar para onde terá a struct. Ainda não tem, não apareceu nada. Vamos avançar. Aqui sim, nessa linha com o malloc, aí ele aloca. Memory Allocation, malloc.
Qual o tamanho dessa alocação que o malloc vai fazer? O malloc vai alocar na memória RAM um espaço. Qual o tamanho, size of? Tamanho de uma struct. Então, chamando essa função malloc, ele vai alocar na memória RAM um espaço que tem o formato daquele carimbo, do molde, que vai ter uma info e um próximo. Tá? Quando ele aloca, ele pega um endereço de memória. Esse 0x é para indicar que essa é uma nomenclatura do número hexadecimal. Então o 300 está em hexa. Ele pega esse 300 e grava dentro, aqui ó, atribui, para dentro da variável topo. Nesse momento, deixa eu só anotar aqui, ponteiros, caneta. Nesse momento ele coloca o 300 aqui, ó. Ele fez uma malloc, reservou, ficou mais ou menos um 300. Ele reservou essa área de memória, pegou o 300 e gravou dentro da variável topo. Tá gravado lá o topo, então o topo está apontando para essa estrutura. Agora sim, como é que eu preencho um valor lá dentro? Eu uso a setinha, o operador que vocês já viram na aula anterior. Topo setinha info recebe 10. Venho e ponho um 10 aqui. Na próxima, topo setinha próximo recebe um null. Coloco um null lá dentro, dizendo que não tem nada ali dentro. Então, esse ponteiro está apontando para essa struct que tem o dado 10 dentro e o N. Tá? Vamos ver uma segunda struct. Vamos criar uma segunda struct. Fiz uma nova alocação de memória. Criei uma nova memória. Peguei o endereço 300. O malloc me retorna o endereço 304. Desculpa, 304. Ele pega o 304 e grava também em cima da variável topo. Significa que eu perdi o 300. E agora eu tenho no lugar 304. Importante isso. Percebam que o 300 foi perdido. Significa que eu não sei mais aonde está essa primeira struct. Eu perdi ela na memória. Daqui a pouco eu vou dar uma solução para isso, mas percebam que isso é um problema. Então eu teria que guardar esse valor 300 numa variável auxiliar para não perdê-la. Porque se eu faço um novo malloc na mesma variável, eu acabo perdendo a anterior. Então eu não sei onde está. Mas vamos tratar dessa struct. Criei uma nova struct, está no endereço 304. Como é que eu preencho? 304, que é o topo, que é esse cara aqui. Setinha info recebe o 11. Vai colocar o 11 aqui. Na sequência, eu ponho no próximo um null. Que está aqui. Tá? Feito isso, eu tenho a próxima struct, que é 304, com os dados gravados e alocado na memória. Então eu sei onde ela está. Eu não sei onde está a anterior, que eu perdi. Por que eu perdi? Como é que seria o certo? O certo seria colocar no lugar desse N aqui, ó, o 300. Mas eu não tenho nenhuma variável com o valor 300 guardado. Como é que eu vou encontrar? Então o certo seria eu criar uma variável. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou dar uma mais simples para a gente entender agora. Depois a gente vai evoluindo esse raciocínio. Como que eu posso fazer? Eu tenho que guardar esse 300 numa variável auxiliar. Vamos criar uma variável auxiliar chamada aux. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o aux, só um pouquinho que bipou aqui. Eu vou pegar o aux e ele vai receber topo. Então eu crio uma outra variável, ponteiro também, tá? Que eu não declarei, eu não mostrei ali, mas pressupõe-se que você cria uma outra variável chamada aux. E eu vou pegar o 300 daqui, ó, e guardar ali. Então eu vou guardar o 300 aqui para proteger o meu valor. Tá? Então eu protejo o meu valor 300 para que eu não perca. Tá? Daí na sequência, o que eu faço? Agora eu posso criar o topo. Tá? Topo vai receber o malloc, que é o 304. Perdi o 300. Então agora ali eu perdi, mas ele está guardado numa variável auxiliar. E agora eu crio aqui embaixo uma linha nova. Topo setinha próximo, que é esse cara, vai receber, em vez de receber o null, ele vai receber o 300 que está dentro do aux. Ali, ó, o aux vale o 300 que eu guardei, então ele pega o 300 e passa para dentro de próximo. Opa, agora eu consegui fazer o que? Amarrar uma struct na outra. Então, aonde que está a primeira struct? Está dentro da variável topo, lá está a primeira. Onde está a segunda? Está dentro do próximo. Tá? Dentro do próximo eu tenho a segunda. Eu poderia fazer uma outra variável, usar o mesmo aux, para recuperar esse valor e conseguir acessar a outra struct. Tá? Isso tem que pensar como é que você vai fazer. Tá? Para isso, antes, vocês têm que fazer alguns exercícios para poder ir melhorando e evoluindo esse exercício, essa ideia, esse raciocínio. Eu trouxe aqui 2 exercícios para serem feitos. Primeiro é igual, vocês vão fazer o mesmo exercício que eu mostrei agora, em C. Use ou dev ou codeblock, crie um programa em C que aloque 2 structs, como foi visto no slide agora. Tá?
preenche os dados, usa scanf. Em vez de colocar o 11 e o 10 lá que eu coloquei na marra, pode colocar outro dado. Era legal colocar uma agenda telefônica, ou nome e idade, que daí é um vetor de char e um inteiro. Faça as structs com esses dois dados, preencham duas structs usando scanf. Tá? E depois tente pensar num jeito em como imprimir. Tá? A dúvida é como que você vai imprimir a segunda struct. A primeira é fácil, tá? A segunda que é problema. Então, primeiro passo, faz esse exercício, tenta fazer rodar. Tenta colocar um scanf para você digitar os dados na mão, nome e idade do cara, o nome e telefone, o que for. Depois tenta pensar uma forma de como imprimir isso. Essa é a primeira evolução. O exercício 2 é um avanço, é o mesmo também, só que vocês vão fazer agora para 4 struct. Talvez tenha que criar a variável auxiliar, talvez tenha que fazer alguma coisa para fazer isso, tá? Preciso que vocês tentem fazer isso porque é uma questão de evolução no raciocínio de vocês. Depois, no próximo material que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ter uma forma genérica de fazer isso, um algoritmo genérico para fazer isso. Mas preciso que vocês passem por esse momento com esses 2 exercícios no mínimo, brinquem com isso, terminei os 2 exercícios, brinquem com o problema, tentem aumentar o número, diminuir, pensa uma forma de automatizar o processo. E se eu colocasse um for para fazer isso infinitas vezes, será que tem como? Tá? Como que eu faria para automatizar? Quem terminou o 2, tá? Mas é um processo gradativo que vocês vão evoluir, beleza? Espero que tenha ajudado. Talvez vocês tenham que assistir esse vídeo mais de uma vez. Talvez vocês tenham que voltar nos vídeos anteriores para ter uma boa base para fazer isso daqui. Não é algo trivial, para alguns vai ser fácil, para outros vai ter um pouco mais de dificuldade. É um assunto ardido mesmo e é difícil. Então por isso até que eu estou gravando os vídeos para vocês poderem reassistir. Pare e assista mais de uma vez. Na aula, no horário nosso de aula síncrona, que eu estou disponível para dúvida, tente fazer e tente tirar dúvidas lá. Vou estar disponível para atender vocês. Beleza? Qualquer coisa também, quiserem mandar comentários, eu vou postar no YouTube esse vídeo. Mandado comentários no vídeo ali, pode mandar ver. Beleza? Senhores, era isso. Hasta!